Boa tarde, Brasil! Feliz Ano Novo! Está começando o primeiro Elas em Ação de 2026. E antes de qualquer coisa, eu quero saber como foi sua virada de ano. Você passou com a família, passou com os amigos, passou no hospital? Me conte como é que foi o seu ano. Passou em casa trabalhando, agradecendo? Como é que foi a sua virada de ano? Fez planos? Seja como for, o importante é que você esteja aqui conosco. Começando mais um ano repleto, de alegrias, de novas esperanças e que começamos um ano novo. E assim começamos o Elas em Ação. Janeiro chega trazendo aqueles sentimentos de recomeços, de páginas em branco e novas possibilidades. E o Elas em Ação começa um ano do mesmo jeitinho, com histórias que inspiram, com conversas que orientam e temas que fazem parte da vida real. E para começar logo Elas em Ação, no Fala Autor de hoje, recebemos a escritora Cássia Vendemiati, falando sobre o livro O Poder da Sua História, que foi lançado no último dia 13 de dezembro, aqui no Rio de Janeiro. Olá, eu sou Cássia Vendemiati, terapeuta do luto, pedagoga por formação inicial, apresentadora de TV, autora de livros, mas antes de tudo isso, eu sou mulher, mãe que acredita que o dia de amanhã sempre será melhor do que o de hoje, mãe que tem fé, mãe que não desiste. E eu estou aqui para dizer para vocês, não desista. Não desista da sua história. Cada dor que você tenha passado, saiba que ela tem o seu significado. E que dias mais tarde você entenderá. E eu estou aqui neste momento para dizer para vocês o quanto é difícil e o quanto é gostoso escrever. Eu descobri isso há pouco tempo, que Deus colocou no meu coração para escrever o primeiro livro, Lágrimas de Diamante. E aí eu tomei gosto por isso. E agora eu faço parte de um dos capítulos deste livro, O Poder da Sua História. Estou aqui entre 14 mulheres que também têm histórias magníficas. Eu já li, gostei muito do que vi e você não pode perder. Mas o objetivo de eu estar aqui não é só isso, é dizer o quanto é importante você registrar em papéis a sua história. Mas escrever um livro nunca é apenas colocar palavras no papel para que fique bonito. Não, é ter coragem de revisitar dores, de atravessar silêncios, de transformar vivências em sentido. Quando eu recebi o convite para participar do livro O Poder da Sua História, eu fui extremamente tocada. E porque este projeto não nasce apenas de histórias bem-sucedidas, mas de mulheres que enfrentam perdas, rupturas, desafios profundos e escolheram não parar ali, não colocaram o ponto final. Ser convidada para estar entre mulheres foi uma honra e, acima de tudo, uma confirmação que toda história que passa pela dor e encontra propósito pode se tornar fonte de transformação.
E eu tenho visto esta frase na minha vida. Experimenta na sua. Vai ser extremamente tocada quando você colocar os olhos nessas palavras, nesses capítulos que aqui estão. Aqui estão. Tem histórias tocantes. De repente você pode se ver em uma delas. O lançamento desse livro, desse aqui, aconteceu sábado passado, e foi algo extraordinário, foi lindo, foi marcante. Cada autora, ela carrega uma jornada única, mas todas têm algo em comum. Sabe o que é? Não negaram a sua dor, não apagaram suas cicatrizes, aprenderam a contar a própria história com verdade. Este livro fala exatamente sobre isso, sobre quando paramos de nos definir apenas pelo que nos aconteceu e começamos a nos reconhecer pelo que nos tornamos apesar do que vivemos. Esse livro, este aqui, é um convite para quem acha que sua história não é importante, para quem acredita que já passou tempo demais, ou que a dor foi grande demais. Não foi, não. Se você está aqui, sua história ainda está em construção. Esse convite, ele conversa profundamente com a minha trajetória como autora em Lágrimas de Diamante, a jornada inspiradora de uma mãe que encontrou missão no luto. Eu compartilho aqui experiências mais dolorosas. Sim, as mais dolorosas da minha vida. A perda do meu filho, Kevin. O luto me levou a lugares que eu jamais imaginei conhecer. Mas também foi nele que eu descobri algo essencial. A dor não precisa ser o ponto final da nossa história. Assim como um diamante é forjado sob pressão, há histórias que nascem das lágrimas, do silêncio, da espera, e quando ressignificadas, se transformam em missão. Hoje, meu livro não fala apenas sobre perda, ele fala sobre fé, reconstrução emocional, sentido e renascimento. Se você está aqui agora assistindo e carrega uma história que dói, uma perda que ainda aperta o peito, ou um capítulo que você gostaria de apagar, eu quero te dizer algo com muito respeito e com muita verdade. Talvez esse capítulo não precisa ser apagado, ele pode ser transformado. Existe poder na sua história, existe cura quando ela é acolhida, e existe propósito quando você decide não caminhar sozinha. Participar do livro O Poder da Sua História e escrever Lágrimas de Diamante me lembram todos os dias que histórias não são apenas para serem contadas, são para serem vividas com sentido. Que cada pessoa que lê essas duas obras encontre esperança, fé, caminhos para seguir e continue escrevendo a sua própria história. Um capítulo de cada vez, porque quando a dor encontra propósito, ela deixa de ser apenas sofrimento e se torna missão. E se essa conversa aqui tocou você de alguma forma, eu te convido a não ignorar a sua própria história. Busque o livro O Poder da Sua História e permita-se reconhecer a força que existe no caminho. E se você sente que precisa de acolhimento para ressignificar perdas, o meu livro Lágrimas de Diamante é um abraço em forma de palavras.
Prepara seu cafezinho que vem aí o Café com Cláudia. Doutora Cláudia Neves hoje traz um tema bem brasileiro e muito comum nas famílias. O famoso puxadinho, construído do terreno dos sogros. Uma conversa leve, real e cheia de identificação. Vamos conferir? Boa tarde, pessoal. O tema do Café com Cláudia de hoje tem tudo a ver com família, casamento, separação e puxadinho. Sabe aquele famoso puxadinho na laje construído na casa dos sogros? Pois é, você sabe o que acontece com essa casa se o casamento terminar? Quais são os direitos de quem sai? Pode pedir indenização? Tem como dividir? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. No começo, tudo é um sonho e depois pode virar o risco de um pesadelo jurídico. Essa é uma das maiores dúvidas na hora da separação ou do divórcio. É muito comum no Brasil os pais cederem um espaço no seu terreno ou até a laje para o casal construir e começar a vida a dois. Na hora da construção, tudo são flores. O casal está feliz, apaixonado, com planos e pensando no futuro a dois. Só que o problema é justamente esse. Só se pensa no início. Ninguém quer falar sobre a separação. Mas, infelizmente, todos esquecem que o casamento uma hora acaba, seja pelo divórcio, seja pela morte de um deles. E devemos pensar no futuro e tentar evitar futuras discussões. Mas o fato é que o casamento pode acabar. E não prever isso pode custar muito caro mais tarde. Afinal, o que diz a lei sobre esse puxadinho? Mesmo que os dois tenham construído com esforço conjunto, a casa está em um terreno que pertence a outra pessoa, os sogros. Nesse caso, não é possível partilhar o imóvel porque o casal não é dono do terreno, somente dessa construção. Mas isso não quer dizer que quem sai não tenha direito a nada. No caso do puxadinho da laje na casa da sogra, já existe uma previsão legal regulamentando o direito de laje para facilitar a partilha nessas situações. A partir de 2017, o Código Civil passou a reconhecer o chamado direito de laje, que eu gosto de chamar de direito do puxadinho, que ajudou a resolver essas situações em que a construção fica no terreno de terceiros. Ainda que haja um amparo legal para a meação, que é a divisão destes bens, no caso da separação, na prática essa casa não poderá ser partilhada, justamente por ter sido construída no terreno dos sogros. Se a pessoa construiu de boa fé, investiu recursos próprios na obra, ela pode sim ter o direito a uma indenização sobre aquelas benfeitorias. Nesse caso, a lei permite o ressarcimento das despesas com a sua construção. Aquele que deixar o imóvel terá direito a receber indenização equivalente à metade do valor gasto na construção. Mas como comprovar isso na justiça? A justiça não aceita achismos. Nesse tipo de situação não dá em nenhum outro, né? É preciso comprovar gastos com notas fiscais da material de construção, recibos de pedreiros, comprovantes de depósitos, tudo isso. Testemunhas também ajudam muito alguém que viu, participou ou acompanhou a obra. E essa indenização pode variar, principalmente de acordo com o regime de bens adotado pelo casal. Por exemplo, na comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido durante o casamento com esforço comum é dividido. Mas mesmo em regime de separação de bens, quem construiu no terreno alheio com boa fé pode pedir ressarcimento. Um detalhe que muita gente ignora. E nem todo mundo lembra disso. Mas se o valor da construção for maior do que o valor do próprio terreno, há casos em que o dono do terreno pode ser obrigado a vender a área para indenizar integralmente quem construiu. Claro que isso precisa ser discutido judicialmente, caso a caso, mas mostra o quanto esse tema é sério e cheio de nuances. Conclusão? O amor não impede a prudência jurídica. Gente, eu sei que falar em contrato em meio a uma relação parece antirromântico, mas não é. Prevenir é sempre melhor do que remediar, especialmente quando envolve patrimônio
esforço e futuro. Então, se você está pensando em construir na casa da sogra, no terreno da família ou em qualquer espaço que não é seu, fique atenta a essas dicas. Assim que o ex saiu de casa, do puxadinho na separação, poderá ter direito a uma indenização pelas benfeitorias ou pela construção da casa, mas precisará comprovar a sua contribuição por meio de notas, recibos e até testemunhas. Se esse tema te trouxe reflexões e te tocou o coração, me manda uma mensagem no Instagram, que isso me ajuda a trazer conteúdos que realmente fazem a diferença na vida de vocês. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! E na Acessibilidade em Foco de hoje, vamos falar sobre o momento que transforma famílias. A resposta dos pais no nascimento de uma criança com T21, a síndrome de Down, trazendo informação, acolhimento e consciência. Vamos conferir juntos? Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais um Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. Hoje, no primeiro programa de 2026. Um ótimo ano para cada um de vocês, com muita paz, com muita luz. E continuemos aqui juntinhos, toda semana, com muita informação, com muita atualização jurídica aí para cada um de vocês. E hoje eu trago um depoimento lindo e emocionante de uma mãe lá de Cuiabá, Mato Grosso. Vamos conferir. Olá, eu me chamo Marilene, eu tenho 49 anos, tenho 3 filhos, o Juan Felipe, o Pedro Lucas e o João Marcelo, que é uma criança atípica. O João Marcelo hoje tem 3 anos e 9 meses. Chegou pra gente no momento em que a gente desejou muito, que a gente esperava muito. A descoberta da síndrome de Down, ele tem T21, né? A descoberta da síndrome de Down foi após parto. E a médica perguntou, né, se eu tinha feito a TN. Eu respondi que sim, ele foi todo aquele processo de ajustes, né? Ajustes que eu falo emocional, porque a preocupação dela era como seria a nossa resposta mediante uma criança que não era a criança que a gente imaginava que ia nascer. E ela, com muito assim, cuidado, né, fala pro meu marido, paizinho, a gente tá desconfiado, e aquelas questões todas com muita cautela, muito cuidado, preocupação, e falou que o João tinha síndrome de Down, e de uma certa forma falando sobre os processos, os cuidados, como seria, né? E eu acho que a questão era como seria o lado emocional do pai e o primeiro filho, tendo uma criança especial. E ele conta que ele falou para a médica assim: doutora, é o meu filho e eu vou levar ele para casa. E ainda que a mãe tenha certas objeções, eu vou levar ele para casa, é meu filho. Obrigada, Marilene, pela sua participação. Um ótimo ano para você e para toda a sua família. Que lindo depoimento da Marilene, não é mesmo? Eu me emocionei aqui. Eu não sei se você em casa se emocionou também. Mas a Marilene nos convida a fazer algumas reflexões nesse depoimento dela. A primeira delas é em relação à descoberta da pessoa com deficiência, descoberta da condição de saúde no momento do parto. A descoberta da condição de saúde de um filho. A maioria dos casos, as pessoas descobrem, as mães descobrem a condição dos seus filhos no momento do parto. E o acolhimento da equipe multidisciplinar neste momento faz toda a diferença. Nós já falamos aqui em outros programas a importância do momento da notícia. Nesse caso da Marilene, a gente percebe a cautela,
o cuidado com que ela foi tratada, com que a equipe médica tratou e como ela foi bem acolhida neste primeiro momento. E a gente também reflete, Marilene nos convida a refletir, no caso dela, sobre a inclusão. A inclusão ela deve acontecer no primeiro momento no seio familiar. Nós só podemos exigir inclusão na sociedade e na escola quando essa inclusão parte de casa. E nesse depoimento da Marilene, ela nos traz essa importância desse primeiro olhar paterno e materno. E por último, por fim, esse pai. Que maravilha, que emocionante a declaração desse pai ao nascer a criança, ao saber da condição especial do seu filho. A maioria dos pais, quando eles sabem da notícia, eles abandonam o lar, abandonam a genitora, abandonam a criança. E que bom que esse pai teve esse olhar de inclusão, teve esse olhar de acessibilidade, teve esse olhar de amor acima de tudo. E aqui eu deixo essa mensagem de amor, de inclusão e de acessibilidade. Com que tenhamos um ótimo ano, bem-vindo 2026. Eu espero você a semana que vem. Até lá! No ponto de encontro de hoje, tenho a honra de receber o tarólogo Theo, que conversa com a gente sobre tarô e emoções, mostrando como essa ferramenta pode ajudar no autoconhecimento. Vamos conversar sobre uma prática que muitas vezes é vista apenas como adivinhação, mas que vai muito além disso, o tarô. O tarô pode ser um espelho da nossa mente e das nossas emoções, ajudando a trazer clareza, autoconhecimento e até o conforto em momentos de crise ou dúvida. Para falar sobre esse tema, tenho a alegria de receber aqui o Theo, tarólogo e espiritualista, com experiência na área, criador de conteúdo sobre autoconhecimento e oráculos lá no Instagram. O Theo acredita que o tarô é uma ferramenta de cura, clareza e conexão com a vida cotidiana. Mais do que enxergar o futuro, é uma forma de enxergar a si mesmo. Theo, seja muito bem-vindo ao Elas em Ação. É uma honra ter você aqui. Theo, muitas pessoas ainda associam o tarô apenas à previsão do futuro. Como você explicaria o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e apoio emocional? Desde já agradeço pelo convite, né? E respondendo à primeira pergunta, o tarô, sim, ele tem esse viés de ter previsões de futuro, de você saber como vai ser sua semana, ter leituras mensais para saber como é que vai ser o mês, como é que vai ser o seu relacionamento nos próximos dias e coisas nesse sentido. Mas o tarô, muito ligado ao autoconhecimento, ele vem trazer muito a leitura do seu subconsciente, né? A gente lê muitas probabilidades do tarô para dizer previsões de futuro com o hoje. Então, muitas vezes o tarô ele vai dizer quais são os seus hábitos de momento, o que é que está de positivo, o que é que está de negativo. Ele vai trazer conselhos para você trabalhar melhor o seu hoje, para que o seu futuro acabe sendo dentro de expectativas melhores, né? Caso tenha alguma vibração ruim ou coisas nesse sentido. E aí, ele tem esse poder, né? De cada carta tem um arquétipo que tem uma certa energia. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre o arcano da morte, né? Às vezes ele vem trazendo a mensagem de que você não encerrou os ciclos da sua vida. Tem coisas que você ainda está arrastando, né? E a partir disso, você consegue, com outras cartas, tentar identificar o que são esses ciclos que você não encerrou 100%, o que é que você ainda tem arrastado para a sua vida hoje em dia, o que você pode abrir mão sem que te afete tanto e coisas nesse sentido. Então, acaba sendo uma leitura bem profunda mesmo, não só sobre o futuro, mas sobre o seu hoje, como é que está a sua saúde mental, a sua mente, seus hábitos, o que você tem trazido de bagagem com você, né, e tudo mais. De que forma as cartas podem ajudar alguém em momentos de crise, ansiedade ou dúvida?
Então, as cartas podem ajudar nos momentos de crise, de ansiedade ou de dúvida, trazendo para a luz, muitas vezes, o que a pessoa não está percebendo. Às vezes a gente está muito com a cabeça cheia de pensamentos, né? Muitos deles são intrusivos, e aí a gente acaba se perdendo meio numa grande sopa, assim, sabe? Um mundo de Alice. E aí o tarô ele vai trazer, olha, dentro das dúvidas que você está tendo, dentro da ansiedade que você está tendo, isso aqui é real, isso aqui é uma coisa que você está inventando por causa da sua ansiedade e tal. E a partir disso, você pode dar uma certa paz à pessoa, né? No sentido de dúvidas também. Às vezes você está em dúvida entre uma coisa e outra, vamos dizer assim. Ah, então eu estou em dúvida entre uma faculdade X e outra faculdade Y. Né? Isso está me gerando muita ansiedade, porque, por exemplo, eu tenho que me mudar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer tudo, e aí eu não sei qual é o melhor lugar para ir. Então o tarô ele vai trazer as perspectivas dos dois lugares, vai trazer os problemas, os prós e contras dos dois lugares, e acaba que com todas essas informações você pode olhar e dizer, aqui eu posso escolher qual é o que faz mais sentido para mim no momento. E acaba dando uma segurança maior para as decisões que a gente toma. Claro que nem sempre são decisões fáceis, né? Nem sempre são dúvidas assim, que faculdade é importante, mas às vezes acontece de ter problemas muito maiores, né? E o tarô ainda consegue fazer essa leitura do que é real e do que é mais um devaneio por causa da ansiedade, dos problemas e tal. E através disso você consegue dizer, nossa, o tarô aqui clareou bastante a minha mente. O que eu achava que ia ser talvez não fosse, e agora eu posso pensar melhor, posso refletir de uma maneira mais sóbria, vamos dizer assim. E acaba que acaba ajudando muito do presente, né, do hoje em dia, mais do que sobre o futuro, sobre o que está por vir. E o tempo por aqui realmente passa muito rápido, não é mesmo? Está chegando ao finzinho de mais um Elas em Ação. Que alegria começar o ano com você aqui no Elas em Ação de hoje. O primeiro programa do ano nos lembra que cada história importa, cada família tem seus desafios e que cada emoção merece atenção e cuidado. Te espero na próxima sexta-feira, às 14 horas, logo após o Boris Casoy. E que 2026 seja um ano repleto de empatia e mais leveza. Espero você na próxima sexta. Tchau, tchau.